Voltei aqui. Vou chamar o Eliseu de novo. Vou tentar retomar aqui a conversa, vamos ver se vai funcionar agora. Eliseu está entrando, né? Opa, aí o pé aqui caiu. Caiu tudo aqui. Agora quem não está ouvindo é você. Sou eu. Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Ah, tá. Tá chovendo um monte aqui em Santa Catarina, tá bem ruim as conexões. Eu moro no interior aí. É, aqui esfriou. Choveu bastante ontem, mas hoje esfriou. Um Não, frio Alagoas, danado. América Camboriú tá inundada, tem um monte de cidade inundando de volta. Agora tá toda semana isso aí. Virou Tenochtitlan aqui a região, né? Virou Veneza. Graças a Deus, também, né? O problema é aquela questão, né, de urbana no Brasil, né? Fazer cidade na várzea do rio. Aqui é tudo vale. Então vamos lá. Você tá falando de manual de escrita criativo, que você leu vários, né? Isso é importante também. Sim, Capitão Dourado, que eu li. Bom, depois tem de leitura, né? Que é a Francine Prose, que é excelente, como ler um livro como Esse é muito escritor, bom. que é excelente. Tem o que é o clássico do escrever romance, que eu esqueci agora. Ai, meu Deus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Você leu aquele Cartas a um Jovem Escritor, não do Rilke, do Mário Vargas Llosa? Li. Esse livro é difícil de encontrar, mas ele é muito bom. Só um pouco, né? Tem mais ainda. Porque o que tem é manual, mas eu acho que o melhor de todos, apesar dos pesares, é esse livro aqui, ó. Tá invertido, leia para mim, por favor. Raimundo Carraro. Né? Carreiro, A Preparação do Escritor. Você sabe por que eu digo que esse livro é o melhor? Porque todos os livros falam muito de estrutura, falam muito de frase, falam muito de organização. Esse livro ele pega na sua mão e escreve a frase, ele começa com uma frase. Porque como começa um livro? Você começa com uma ideia, uma frase, praticamente uma frase, de começo, meio e fim, né? E aí depois você vai acrescentando um monte de coisa, porque até chegar no final da história, aquela conclusão que você vai fazer, tem que acontecer um monte de coisa, senão não vai ter graça, né? Você vai chegar lá, o cara pulou Apesar de que a gente fala dessas histórias, né? De microconto é assim, né? Vende-se sapatos de bebê, né? Nunca usados, né? Que é do Hemingway. Mas microcontos você leu, beleza, bonitinho, maravilha, tudo bem, mas e aí? Não se entretém com isso, né? É só divertimento. Então, ele no caso da preparação do escritor, do Raimundo Carreiro, ele meio pega na mão e fala, ó, você pega uma frase assim, o que você vai escrever? Aí você tem o perfil, aí ele fala muito de como construir um parágrafo, por exemplo, mas no sentido de escrita literária, não no sentido de redação. Então, esse livro eu acho muito bom, entendeu? Apesar de eu não gostar dos livros dele como escritor, mas eu como excelente, mas como escritor eu acho que o universo que ele fala, né, de que ele fala, não é o universo que eu gosto, né, não é o universo que eu transito, né, porque sabe que o escritor sempre está diante do umbigo dele, né, ou seja, você tem que criar coisas que estão relacionadas a coisas que você tem interesse, coisas que faz parte do seu mundo, mas que não faz parte do seu mundo real, mas pelo menos faça parte do seu mundo ficcional. Então, se você não fizer isso, você vira um panfletário, né? E você sabe que no Brasil, e eu acredito que em muitos lugares do mundo acontece isso, se criam parâmetros de coisa para você escrever e as pessoas começam a escrever segundo aqueles parâmetros. Então, coisas que ele nunca viu, que nunca fez parte da vida dele, nunca, sabe? E aí ele começa a escrever sobre aquilo, aí vira uma coisa oca, uma coisa panfletária. Então, por exemplo, se eu falar de fome, óbvio que a fome é uma desgraça, é óbvio. E aí eu falo assim, poxa, o que eu sei de fome, né? Bom, eu vejo lá o pessoalzinho da África, lá as crianças da África, tudo magricelo, barrigudinho e passando fome. Aí, de repente,
eu vou lá na Praça da Sé, que eu trabalho próxima da Praça da Sé, e eu vejo os africanos, né? Os nigerianos, os angolanos, os moçambicanos, que na Sé tem muitos, que eles ficam... Eu não sei o que eles ficam fazendo, na verdade, né? Não sei se eles... Eu sei que eles estão tirando emprego de brasileiro, porque uma vez no ônibus o cara estava reclamando dos africanos, porque enquanto o brasileiro consegue descarregar um caminhão lá na zona cerealista, um africano consegue descarregar 9. Então, eles estavam criticando, porque eles trabalham muito, né? Eles são fortes, trabalham. Aí eu vejo aqueles africanos, os caras são gigantes, cara. Os caras são fortes demais. Eu falei, meu, como é que uma pessoa que você tem aquela imagem, o cara é magrinho, raquítico, passando fome, dá um sujeito desse tamanho, né? Entendeu? Não tem sentido. Então eu não consigo ver essa realidade. Não é que eu sei que existe, eu sei que tem, mas não faz muito parte do universo que eu estou transitando. O meu universo é mais o pessoal, quilos mortais, né? O pessoal que come demais. Esse é o universo que transita mais, né? Então, eu vejo pela realidade. Qual a realidade do africano que eu vejo? Eu vejo uns caras fortes pra caramba. E eu falei assim, porra, eu não vou nem mexer com esse cara aí, eu vou falar de racismo. Meu, se o negão daquele te dá um soco, cara, você já era, meu. Você vai partir dessa para melhor. Porque os caras são muito fortes mesmo, entendeu? E qual a mensagem que o pessoal dá pra gente? Ah, não, o pessoal é tudo magrinho, raquítico. Então não está dentro da sua realidade. Eu sei que existe, mas não está dentro da minha realidade, entendeu? É estereótipo. Então as coisas estão dentro da realidade. É um estereótipo, exatamente isso. O estereótipo, por exemplo, é da minha mãe. Minha mãe comenta que quando construiu Brasília, né, na década de 50, que minha mãe é do interior de São Paulo, né? E eles passavam fome. Mas toda a história da minha mãe de passar fome é história divertida. Ela nunca contou uma história que fosse triste. Ah, a gente estava passando fome. Que a gente... Não, ela conta a história, por exemplo, dela ter roubado o gato da mãe dela, que a mãe dela tinha um monte de gato, para a vizinha cozinhar, né? Fazer como um prato. E eles comeram o gato, né? E o gato era gostoso. Porque eles não comiam carne, né? Era basicamente fubá e leite. Entendeu? Então, você pega assim, qual que é a minha realidade? Minha realidade é da minha mãe que passava fome. Minha mãe colhia algodão. Algodão, quando a colheita era manual, é um dos piores colheitas que existe, porque ele tem espinho. Então, fura toda a ponta dos dedos. Meu, mas não tem nenhuma história que minha mãe conte que seja triste, cara. Sempre tem história de alegria. Em contrapartida, o pessoal fala, né, que a tragédia é o que está em cima e cai, né? É sempre alguém que está numa posição superior e cai. Isso daí é o que a gente vê mais. A pessoa, por exemplo, eu acho que é uma realidade muito grande aqui, principalmente nas grandes cidades, né? Que é a pessoa ela tem que lutar muito para ter alguma coisa. E quando você é classe média ou classe média alta, meu, uma coisa errada que você faz, você pode ir para a lona. Você entendeu? Você pode ir para a lona. Então é uma tragédia isso daí. Aí você vai falar assim, o cara comia caviar, agora está comendo arroz e feijão. Para ele é uma tragédia. Você entendeu? Pode não ser uma tragédia para quem está olhando e passa na cidade, mas para ele é uma tragédia. Então, como falam, né, muitos escritores falam que a classe média é medíocre, né, então não dá para escrever sobre a classe média, só se escreve sobre pobre e sobre rico. Eu acho que a classe média é a mais fecunda de todas. Porque enquanto o rico não quer aparecer, não quer aparecer, né, porque o rico tenta fugir da mídia, não sei os caras que são midiáticos, né? O cara conseguiu um carrinho novo, já coloca, né? Agradeço a Deus, né? Deus que me deu, coloca alguma coisa no carro velho dele, né? Então já começa a ver aquilo lá como grande coisa. Se ele perde aquilo, é a desgraça completa. Você entendeu? Então, você bom, voltando, né? O teu livro retrata a classe média paulistana, o personagem e o ambiente da classe média paulistana. Conta um pouco do livro, então. A gente está entrando na parte final da live, tem que falar do livro. Né? Bom, aí o livro... Fala do livro? O livro... Desse que está falando, fala do livro, é o sonho dele, desse meu amigo aí, o Alexandre Alves, tá? Ele sonhou, né? Ele falou, a gente almoçava junto, aí ele falou assim, pô, cara, eu sonhei que meu pai tinha... Eu fui fazer a animação do meu pai, e meu pai levantou do caixão, né? Aí eu falei, mas como assim? Não, ele simplesmente levantou, né, do caixão, ele estava vivo lá dentro do caixão, né? Eu falei, mas não, era meu pai, que ficou 3 anos dentro do caixão, e agora ele... Aí eu falei, pô, isso dá uma boa história, entendeu? E aí que surgiu essa ideia de escrever toda a história desse livro, né? A história de um sonho de um colega um amigo, né? Que eu tenho, que a gente almoçava todo dia junto, e
dos poucos eu conversava sobre literatura, né? Tá? E que é preguiçoso, tá? Ele podia escrever também, só que ele é a mãe da preguiça, tá? Mas ele chegou e falou do sonho do pai dele e isso daí acabou originando, que é justamente o começo do livro, né? Fala então do sonho desse meu amigo, do Alexandre Alves, tá? E aí eu falei para ele, queria que só por causa disso, ele queria que eu colocasse uma dedicatória de uma página no livro. E aí eu falei, cara, se eu colocar uma dedicatória de uma página do livro, cara, se eu ficar famoso um dia na vida, eles vão falar que a gente tinha um caso, que a gente entendeu? Como fizeram com o Camões, né? Não é isso? Que ele tinha um amante chinês, né? Cara, colocar uma. Meu, falei, o que vão falar da gente, cara? Pô, a gente tem a gente tem uma reputação a zelar, né? Somos casados, bem casados. Que conversa fiada é essa, né? Aí ele ficou magoado. Deve estar magoado ainda. Mas surgiu de um sonho dele, tá? Da história. E aí todo desenrolar, né? Da história, todo... É meio que... como a gente escreve um personagem, né? Todo livro começa por um personagem, né? Começa por um assunto que seria um incidente incitante, né? Alguma coisa que incita você a escrever alguma coisa, mas geralmente o livro se fala, quando você escreve um livro, tem que ser de personagens. Então a gente está falando de um personagem. Então a criação do Estevam, que é o personagem principal, ele encarnou é difícil falar assim, foi tal pessoa, mas sempre você se espelha em várias pessoas que você conheceu ao longo da vida, né? Então você conhece pessoas que têm uma forma de pensar e você começa... Porque ele não é bonzinho, né? O Estevam é uma pessoa, é um ser humano, né? Ele é um ser humano completo, ele não é um cara bonzinho, ele é um cara que é ele, né? O Estevam, né? Uma pessoa cheia de defeitos, cheia de qualidades, e a gente tenta colocar no livro todas essas qualidades, todos esses defeitos que ele tem. E aí é assim que se cria um personagem, tentando colocar defeitos, né? Não só qualidade. Não existe super-herói, né? Não existe santo. Mesmo santo, se você falar de um santo, todo santo é aquele que venceu o mal dentro dele mesmo, né? Não é porque ele não fazia maldade, não cometia nenhuma maldade, mas porque ele venceu a ele mesmo. A grande questão é vencer. Só ler as confissões, né? Basta ler para ver que o homem estava lá dizendo, eu com 7, 8 anos ali já era filho da puta, já tinha pensamento sacana. Santo Agostinho é o máximo, né? E pior que ele colocou tudo no livro de Confissões, né? Ele foi honesto. Difícil, né? Falar ainda mais ele, né? A reputação que ele tinha a zelar, contou todas aquelas histórias lá, né? Mas ele conseguiu, mas é justamente esse, né? Essa é a questão, é você conseguir superar os seus defeitos. No caso do Estevam, ele não superou os defeitos, né? Porque acabou que aquele mal, né? Que toda a sociedade, toda aquela... É mais a questão jurídica do país, né? Porque, por exemplo, quando a pessoa... Eu não vou dar spoiler do livro, né? Mas se você pegar as histórias jurídicas que tem no país, você vai ver que isso daí é a realidade, cara. O juiz não está nem com nada, entendeu? Ele é um burocrata, entendeu? Ele é um burocrata, ele vai lá e ele vê... qual o problema? Uma coisa que eu coloco também, que ela é fora do parâmetro, eu falei de parametrizar e virar panfletário, é aquele negócio, pô, qual é a justiça social que se faz? É o pobre coitado, que assim, não vou citar, né, porque a gente já sabe, né, que é o caso do feminismo, é o caso do homossexualismo, que vê como minoria, é óbvio que tem que ser protegida, é óbvio que não tem que ser feito nada... são seres humanos e têm todos os direitos, mas a gente tem que pegar parâmetro. Qual parâmetro que eu vou usar? Não vou usar esses parâmetros que você tem que escrever. Você só pode escrever sobre isso. Daqui a pouco vai ser só sobre problemas ecológicos, então você tem que escrever só sobre ecologia. Não, eu quero escrever sobre a justiça que tem no Brasil e o que eles fazem com esses parâmetros. Porque é que acontece? O que acontece? Esses parâmetros que eu estou falando estão no judiciário também. Então, se você pega uma pessoa que faz parte de uma minoria, cara, vai ser muito difícil. Você pode estar certo que vai ser muito difícil você vencer essa pessoa dentro do tribunal. Você entendeu? Porque você é um pobre coitado. Mas, na verdade, justiça é assim. Tem que ver o que é certo. Entendeu? O que é certo. Então, por exemplo, a mulher... Bom, posso falar do personagem, né? A mulher com 2, 3 filhos... e é uma coitada, trabalhadora. Então, só por causa disso, eu tenho que tirar todos os direitos da outra pessoa,
que a outra pessoa é mais afortunada, só porque a pessoa é uma coitada? Você entendeu? Essa questão. Em nome de uma suposta reparação social, se cometem injustiças no Poder Judiciário. E o livro retrata isso. E eu digo não injustiça porque o cara é um paladino da injustiça social, mas porque o cara tem uns parâmetros que ele recebeu. Vamos proteger toda mulher afrodescendente. Então, acontece, vamos defender, vamos falar então do meu lado, né? Etarismo, né? Vamos defender todo o idoso, né? Então fica difícil. Uma vez eu vi uma cena assim muito engraçada, porque tava engraçada no sentido de desgraça, né? Não de mas um senhor idoso, devia ter uns 80 e poucos anos, ele entrou no metrô e eu não sei por cargas d'água ele esbarrou numa moça que estava com filho, né? E aí ele xingou, porque você sabe que os velhinhos geralmente são racistas, né? E aí ele xingou, né? Falou ofendeu a moça, né? E aí chegou segurança, né? Os caras brutamontes, fortão, com aquele negócio, vamos pegar esse cara, vamos jogar, de repente era um velhinho todo caquético. E a hora que eles olharam o velhinho, aí eles ficaram, sabe, eles ficaram constrangidos, né? Porque eles falaram, puta, o que eu faço agora, né? Eu pego o velhinho, algemo o velhinho, o que eu vou fazer, né? Quem tem mais direito aí, né? Óbvio que estava errado. Eu estou lendo errado. Eu estou lendo o último romance do Lebec, acho que é Aniquilar, né? E tem uma passagem que ele fala, o narrador fala que as prostitutas parisienses têm um critério diferente da esquerda, porque elas preferem homens brancos, com dinheiro e na faixa dos 40 anos. Essa é a prioridade identitária delas. É isso, cara, entendeu como é que é a situação? Eu estava assistindo uma série aí que era meio divertida, né? Que era se passa numa escola, né? E aí o garoto, o pessoal falando que a mulher recebia metade do salário de homem, né? E aí o outro rapaz falou, deixa eu ver, era nos Estados Unidos, né? O que é pior, receber metade do salário ou ter 8 vezes mais chance de ir para cadeia? Então ele está começando a entendeu? Então você começa a ficar comparando. Então eu estou falando que isso daí, só para. Não estou querendo defender nem falar mal, mas estou falando de parâmetros. Então eu não quero defender isso, quero saber as coisas que me atingem. O que atinge a população? É pagar boleto, cara. Esse é o grande problema da população. É pagar um boleto, é arrumar emprego. Não é aposentadoria. O problema de aposentar no Brasil com 50 anos não é um problema. O problema é você manter, você arrumar um emprego depois dos 40. Esses são problemas reais de todo mundo, independente de qualquer outro parâmetro, entendeu? Isso daí que eu queria colocar no texto. Esses problemas que são problemas reais de todas as pessoas, não de um grupo específico, né? Então eu fiquei mais com a classe medíocre. Um trabalho com a classe medíocre. Então o livro trata disso, trata desse codicismo, né, do tribunal, desses parâmetros que o tribunal e que todo o funcionário público pega, que são parâmetros de uma coisa importantíssima, né, que é o defesa dos direitos humanos, é importantíssimo, mas mal trabalhado, ele gera um monte de questão que acaba sendo problemática, né? Então a gente fica, quem não está em nenhum parâmetro de defesa do cidadão, o que vai ser? É um cara, é um pária, né? Então se você trabalha, se você ganha bem, se você tem um carro, se você tem uma casa, puta, você é um maldito, cara. Você entende qual é a questão? Esses parâmetros. A preferência das prostitutas parisienses, pelo menos. É verdade. É verdade. Mal, se a imprensa vai tratar mal, se o establishment universitário não vai gostar de você, você vai ter pelo menos esse público. Eu acho que no Brasil também é assim, né? Também é assim, cara. O Lebec foi, para variar, muito irônico e muito certeiro. O Lebec, bom, ele dá só a submissão dele, porque acho que o livro dele é difícil de editar no Brasil. Agora parece que foi editado alguns, né? Mas eu lembro que tem quase tudo. Começou a lançar, isso é bom. O teu livro tem, falando do Lebec, fazendo uma ponte com o teu livro tem passagens de um sincerismo cortante. Você não se rende ao politicamente correto. O personagem ele é construído do jeito que as pessoas de fato são. E fala e exprime opiniões e pensamentos que são proscritos, digamos assim. Você põe lá corajosamente, né? Sim,
sim, sim. Isso pode ser um problema, né? Mas eu espero que seja um problema, né? Senão alguém está lendo, né? Se não for um problema. Ah, isso já é outra história. A gente está aqui, a gente faz essas lives, a gente tem um pequeno círculo de leitores aí da editora, crescente, se Deus quiser, mas a gente está escrevendo para frente, né? Escreve de Sim, punhado. sim, sim. Não, Mas não tenho medo de nada, não. Eu tenho a vantagem de ser grande e gordo, né? Não sou muito gordo, né? Mas quem tem 110 quilos, eu acho que impõe certo respeito, né? Eu estou mais próximo do Chesterton, né? Que tenho mais ou menos a altura do Chesterton, né? Não tenho o peso dele, porque ele tinha 150 quilos, né? Mas é um projeto Então, se chegar, né? cara, se você pegar aqueles alunos de Universidade Federal, cara, tudo magricelo, cara, então não tem muito o que falar, cara. Mesmo se juntar uns 10 daqueles, não vai fazer diferença, entendeu? E agora, no Facebook, tanto faz, cara. Ser cancelado, o grande problema é ser cancelado. Eu acho que o problema maior é ser alvo do próprio judiciário, né? Porque o judiciário pode acabar com você, né? Isso pode acontecer. O grande problema que nós temos é que a força do judiciário é muito grande. Não é uma força democrática, tá? É uma força autocrática. Isso é uma força que realmente está sendo problemática no Brasil, entendeu? Como é que você chegou nesse tema? Como é que você chegou na ideia de escrever sobre isso? Um sujeito que acaba esmagado por essa. Ele busca isso, ele fia, para dar um pouco do enredo do livro, né? O protagonista ele está esperando o resultado de uma herança ali, e esperando que aquilo ali resolva os problemas financeiros dele, né? E aquilo aí vai se arrastando, o livro vai mostrando esse processo que vai se arrastando. E como é que você chegou nesse tema? Então, é uma junção também de várias pessoas, né? Por exemplo, o fato da pessoa gastar tudo que tem para um processo, até para ter menos do que ele está gastando. Então, tem pessoa que gasta mais em cima de um processo do que ele vai retornar, porque é uma questão de honra, tá? Isso daí é um tema que você vê no judiciário com muita frequência, né? A pessoa gasta mais do que ela vai receber em troca, mas não é uma questão de honra. Ele vai chegar até o fim porque ele acha que ele está em busca da verdade. E a verdade vai vir à tona, custe o que custar. Nem se para isso eu tiver que gastar tudo que eu tenho. Isso daí existe. Isso daí existe, entendeu? Eu conheço um caso concreto, né, de um cara que teve esse problema com a justiça, de ter que meio boçal o problema dele, né? Um cara queria ser aceito no Clube Pinheiros. E os caras barraram. E ele era um cara que tem grana, né? E ele começou a gastar tudo que ele tinha para ser sócio do Clube Pinheiros. Não sei se todo mundo conhece o Clube Pinheiros, é um clube de elite aqui em São Paulo, né? E, pô, se você não for aceito num clube, meu, você vai gastar dinheiro para ser aceito no clube. Meu, o clube não aceita. Eu não sei nem por que ele... Cara, e ele chegou a vender um apartamento para ser aceito no Clube Pinheiros. Você entendeu? Então é isso. Inventário é outra coisa também. Para ser aceito por quem não gostava dele. Não tem sentido, cara. Isso é real. Tudo bem que nem tudo que é real você pode colocar dentro de um livro, entendeu? Porque às vezes as coisas que são reais não parecem real. E às vezes as coisas que não são reais... Uma das grandes dificuldades para escrever no Brasil, estava comentando com o pessoal, a gente tem um grupo de escritores, né, no Zap Zap, que é muito difícil você ser realista. Às vezes você é realista e o pessoal acha que você foi caricato, mas a realidade é caricata, a realidade é absurda, é surreal, e daí você escreve simplesmente a vida como ela é e o texto parece caricato. Sim, sim, não tem como. A realidade do Brasil é essa, mas a realidade da América Latina é essa, né? Por isso que tem o realismo mágico do Garcia Marques, que é justamente as coisas tão absurdas que acontecem na América Latina, que tinha que ter surgido um romance que não era realismo, que era uma coisa que acontece, que parece normal, mas não é normal. Aquilo lá não acontece, mas do jeito que eles contam, parece ser uma coisa normal, né? Não tem nada a ver com política, tem a ver com situações inusitadas, né? Que é contada não como magia, mas é contada como se fosse do cotidiano, né? No caso, eu também segui um pouco essa linha, quando você pega porque eu não estou falando de zumbi. Se tem uma coisa que eu não gosto é de zumbi. Eu nunca assisto filme de zumbi, tá? Eu não gosto de zumbi, eu acho um negócio tosco. Tanto é que o personagem não é zumbi. Ele é uma pessoa que ficou 3 anos
no caixão, e ele simplesmente, depois de 3 anos, quando abriu, ele saiu. Entendeu? É diferente, né? Aí você vai falar assim, pô, mas como é que o cara fica 3 anos no caixão e não morre? Aí eu coloco lá algum momento que eu coloco lá que me chama, né? Deus não quis. Eu falava isso para minha mãe, tá? Eu falava, minha mãe ficou 10 anos que eu fiz uma pulmonar, né? Tava sempre na UTI, e eu sempre falei, pô, mãe, Deus não quer a senhora lá em cima e o diabo não quer a senhora lá embaixo. Eu falei, não quero nem saber. Tá ruim, mas tá bom, quero continuar vivendo. Falei, cara, porque ela ficou muito tempo de UTI, muita coisa, assim, muito sofrimento. Eu não sei, com mais de 10 anos, eu falava que ela não queria lá em cima nem lá embaixo. Ela falou que estava tudo bem para ela. Ela continuava aqui mesmo, que era, pelo menos ela conhecia e estava tudo bem. Então, é basicamente isso. É como se ninguém quisesse ele lá em cima e ninguém quisesse ela lá embaixo, né? Então, expulsaram ele do inferno. Não, aqui não vai entrar. E lá em cima também. Na verdade, se você for teoricamente falando, você ficaria no purgatório, né? Ad eterno, né? No purgatório. Mas aí a brincadeira justamente foi de não ser aceito e acabou saindo do caixão como se fosse vivo, né? E esse é o absurdo, tá? Da história. Então a história é alguém que ficou 3 anos num caixão e estava vivo quando abriu o caixão. Vou mostrar de novo aqui o livro, estamos encerrando, já deu 1 hora de conversa. Deixa-me enterrar meu pai, do Eliseu Xavier. Aqui eu estou conversando aqui. Romance que tem na Amazon e tem na rede de livrarias, aí só procurar no Google. Tem o link aí na descrição do perfil da editora. Eu agradecer, Eliseu. Tem mais alguma coisa para contar aí, para falar? Para te encerrar? Você ia perguntar se eu tinha escrito alguma coisa antes, alguma coisa, algum projeto. Oi? Se eu tinha algum projeto, né? Algum livro em andamento. Conta. Você está escrevendo alguma coisa? Eu terminei de escrever outro romance, né? E tá na fase da gaveta, né? Aquele que você coloca na gaveta e aí você fala, nossa, tá uma droga, não vai ser publicado. E depois fala, nossa, isso daí é uma obra de arte, isso daí vai ser o Magnus Dei da vida. Mas aí você tem que dar esse tempinho, né? Mas já está escrito o romance, tá? Tem esse daí a diferença é que são muitos personagens, né? Muitas subtramas, né? Na verdade, é um trio de personagem principal e os demais são subtramas. Então tem muitas subtramas. É um livro, uma história bem, bem complexa. Se passa na Copa do Mundo de 2014. Então se passa em São Paulo também, né? 2014. Eu falo São Paulo porque é onde eu moro, né? Então a realidade, as coisas que eu vejo, eu consigo ver por aqui. Então, eu acredito que você conhecendo bem o ambiente que você mora, onde você está trabalhando, onde você está estudando, onde você está vivendo, e você extrai a universalidade da coisa, porque mesmo sendo em São Paulo, você vai ver isso daí na sua cidade, mesmo não sendo uma metrópole, sendo uma cidade menor, mas você vê que as coisas são mais ou menos parecidas, né? As verdades são universais, aquelas coisas que acontecem. Então, eles passam em São Paulo, 2014, e meio complicado. Só tem uma cena que eu vou ter que reescrever, porque essa cena está muito pesada. Tá? Então, a cena é muito pesada e você acaba... Você sabe que quando você escreve parte erótica, é muito complicado, né? Do pornô pro erotismo, porque Vargas Llosa é uma das influências, né? E o Vargas Llosa não tem uma mão pesada na hora que escreve, não é um texto pornográfico, né? É um texto mais tranquilo, né? Mais erotivo. Então, acabei pesando na mão, vou ter que reescrever. Mas é uma cena só. O resto do livro está terminado. Agora, tem que pegar como é que eu vou escrever essa cena para não ser um autor, não ser como é que chama? Aquele autor francês lá do... Esqueci Marquês de Sade? Marquês de Sade. Já tem ele no mundo, não precisa de mais um. Mas contextual, tá? Mandar, né? Mas não tem a ver com o filme brasileiro, né? Que tem só para poder vender mais cópia, né? Tem tudo a ver com o que está escrito, né? Sim. Então, então não é descambar para o populesco, né? Você vai escrever coisa... Ele acerta a mão, está sempre dentro do contexto dos livros dele. Todos os romances que eu li, eu achei que não tinha nada de exagerado. Os negócios, então só preciso dar uma aliviada na mão dessa cena, mas o resto é bem os anos 2014, não tem nada a ver com a derrota da Alemanha, apesar de tem lá
derrota da Alemanha, porque é impossível, né, não passar pela derrota para a Alemanha. Tem a Dilma também, né, não como personagem, mas aparecendo como na TV. E também nem falando mal, nem falando bem. Ela aparecendo como realismo, mas não é realismo dentro do texto, tá? Tem algumas coisas que fogem um pouco do realismo, né? Que seria a marca, né, registrada, vai de fugir um pouco da realidade. Não tem como escrever realismo agora, né? Como você falou, esse negócio de não trabalhar no tempo é comum agora, né? O problema é que tem muitas técnicas, né? Então não se inventa nada, se usa técnica que alguém já criou, né? Então, quando você lê um livro de, de aprender a escrever, você sempre aprende um monte de técnica. Você aproveita aquela e talvez surja, talvez você descubra alguma técnica, mas acho que a última técnica que descobri foi o monólogo interior, né? Acho que O sim, James tem. Joyce, acho que a única coisa Eu que vejo essas realmente... técnicas todas que foram desenvolvidas nos últimos 200 anos como um repertório que a gente pode usar conforme a necessidade. Eu acho que Sim, sim. pode escrever um capítulo ou uma cena com determinada técnica e depois mudar durante o livro, conforme a necessidade. Eu acho que é um repertório. Eu acho que são ferramentas úteis aí. Sim. E a gente tem que dominar todas essas ferramentas, como a aprendizado, é você dominar todas as ferramentas, saber o que usar e qual momento de usar. Não usar só porque, eu vou usar o monólogo interior porque é bonitinho, está na moda. Eu vou quebrar o tempo, começar de trás para frente porque está na moda. Não, tem que ver se tem algum Tendência é significado naquilo frescura. que você Você não escreveu. tem uma necessidade, se o cara vai embaralhar o tempo só para embaralhar o tempo, para parecer o gostosão, para mostrar destreza, aí é que nem aquele guitarrista que fica fazendo aquele solo longo e chato só para mostrar aquele gostosão. Isso aí é bobagem. É verdade, bem por aí mesmo. Boa comparação. Então é isso, estou trabalhando, terminei o trabalho já com esse livro. E esse livro, na verdade, eu tinha começado antes do Deixa-me Enterrar Meu Pai. Aí ele parou por conta desse sonho que ele teve, que eu achei muito legal, e aí começou e conversando, né, acabou surgindo o livro. Tá? Mas esse de 2014 é bem legal. E eu acabei pegando muitas frases do futebol para colocar no texto, né? Porque a gente usa muitas frases do futebol dentro da nossa conversa no dia a dia, né? Vou tirar meu time de campo, vou aposentar a chuteira, né? É tudo tema do futebol. O cara é o bola murcha. Você entendeu? É tudo tema, tudo coisas. Então eu peguei muitas frases que são usadas no dia a dia, que é usada do futebol e que é usada no dia a dia para trabalhar também não de forma estereotipada, né? Mas de forma no contexto mesmo. Que Entendi, você eu poderia absorveu usar na uma linguagem essas expressões. Interessante. Uhum. expressão do futebol, né? Então tentei colocar em texto de forma que se ajustasse ao texto, não o texto se ajustasse à frase, né? Então, às vezes, eu até troquei alguma frase, o cara vai se aposentar. Não, o cara não se aposentou, o cara aposentou a chuteira. Não, como que né? Aposentar a chuteira. Tem alguns termos, né, que você usa no dia a dia. Tirar o time de campo, bola murcha. Então, essas coisas eu peguei um monte de coisa que a gente usa no dia a dia e tentei distribuir dentro do livro também, para colocar como essas palavras do futebol trouxe para o nosso idioma, tá? Porque todo idioma carrega um monte de coisa que é do universo do idioma. Quando você aprende um idioma novo, sempre tem coisas que você não entende porque surgiu naquele idioma, né? Mas deve ter alguma questão histórica ali, né? Que a Sim, gente da não sabe. cultura. Sim. Da cultura, tá? E essa questão de cultura, e acho que no Brasil se escreve muito pouco sobre futebol, né? Tem Nunca deu muita coisa de certo. futebol. Eu vi, o Antônio Olinto conseguiu acertar um pouco. Ele tem um romance chamado Copacabana, que se passa em 1970. É a história de um ex-jogador comentarista de futebol. Se passa durante a Copa de 70, mas a Santana no Rio de Janeiro, em Copacabana. E o protagonista é um comentarista de televisão que tinha sido jogação do Heleno de Freitas, aquela geração dos anos 40 que não jogou Copa, porque não teve 42 e 46. Então era um cara que era um pouco Sim, sim. ressentido com isso. E a história se desenrola em junho de 70, quando o Brasil é Tá vendo? campeão no México. É um tema É um lance legal. antigo. Ele conseguiu construir, É um tema legal. trazer o futebol e ficou bom. O futebol tem que trazer o futebol para dentro da cultura, porque a gente tem isso como cultura, né? Faz parte da nossa cultura do Brasil o futebol. Tanto é que coloquei lá os dois fumando, né? Conversando sobre o Campeonato Paulista. Porque é assim, né? Nelson Não é isso que Rodrigues acontece? escrevia bem sobre futebol, mas em crônica, né? Não como ficção. As crônicas dele Sim, são sim. muito legais, muito, muito boas mesmo.
Até o Rui Castro compilou, A Sombra das Chuteiras Imortais, o título, é muito bom, vale a pena. Sim. Vamos encerrar então, Eliseu? Só Caso horário? a última coisa, eu falei que Diga. geralmente os escritores são jornalistas atualmente. Então, todos os escritos que estão atualmente têm a ver com jornalismo, dentro do universo do jornalista. Você pode ver os escritores, eu não leio muito contemporâneo, jornalista, mas se você pegar os que aparecem, Jornalista e como eles são professor jornalistas, universitário, foram eles que tomaram as letras, né? Professor universitário e jornalista. sim, sim. E aí como é que fica? O jornalista, um fala bem do livro dele no, no jornal que ele trabalha. Então acaba ficando um joguinho de comadre dentro de um universo muito restrito. Então tem que começar a abrir mais esse universo. Tem que começar a colocar pessoas que não estão nesse universo de jornalismo e professor universitário. Tá? Essa é a Sei, questão, sair desse grande umbigo, questão. é. Uhum. Tá? Isso é uma Começo. coisa importante. Bom, é isso aí, cara. Então valeu, Eliseu. Sucesso e Vai, quando tiver pronto o livro, já pode me mandar. Vamos conversando então. Um abração. tem que fazer aquela cena. Falou, um abração, cara. Tchau, tchau. Valeu. Mas...